Amém, irmãos. Que alegria novamente podermos estarmos aqui na casa do Senhor e poder ouvir Ele falar em nosso coração. Amém, irmãos? Os irmãos estão aí? Amém? Amém. Encha o seu coração de alegria de poder estar na casa do Senhor. E hoje eu quero trazer uma palavra sobre ânimo. E engraçado que eu estava conversando isso ontem com o irmão Alexandre. Ele disse algo a qual eu pregaria hoje aqui nessa manhã. Porque nós estávamos observando, ontem nós viemos, aqui hoje é um domingo muito atípico, porque nós vamos ter a nossa feijoada ali atrás, a feijoada missionária. Então os irmãos estão observando a correria para um lado para o outro, o irmão vai para cá, o irmão vai para lá. E a gente estava observando, ontem a gente veio montar preparar os alimentos, cortar as coisas, tudo direitinho, e observando o ânimo dos irmãos estarem participando. A participação, o empenho, não apenas aqueles que estavam ajudando, mas os irmãos que contribuíram, que são empenhados em missões, em oração. Eu tenho falado algo com meu pai, que nós temos vivido um tempo muito bom aqui na PIB Brumadinho. E é muito bom ver muitas pessoas participando e servindo ao Senhor com alegria. Mas algo que o Alexandre falou comigo e eu voltei para casa e fiquei pensando sobre isso, justamente o que nós temos visto, quantas pessoas que passaram por nós e nós vimos ela ali servindo, animadas, empenhadas, participando, e hoje já não estão mais conosco. Ou então, se todos os membros desta igreja, se todas as pessoas que participam dessa igreja se encontrassem no mesmo ânimo, na mesma empolgação de poder servir ao Senhor, certamente, irmãos, nós estaríamos vivendo algo diferente aqui na PIB Brumadinho. Porque entenda comigo que ânimo não se trata apenas de um condicionamento emocional que você se encontra, mas se trata se você está sendo usado ou não por Deus. O pastor norte-americano, Billy Graham, ele disse algo muito interessante. Ele disse assim que Deus ele nunca usa um cristão desanimado. Deus ele nunca usa um cristão desanimado. E esta palavra sobre ânimo veio quando nós estávamos fazendo a nossa leitura anual. E você vai se lembrar, amém? Amém foi fraco, irmãos. Amém? Leitura anual, o nosso plano bíblico de ler a Bíblia inteira. E eu convido os irmãos a estarem abrindo lá em 2 Crônicas, no capítulo 32, do versículo 7 ao versículo 8. Segunda Crônicas, no capítulo 32, do versículo 7 ao versículo 8. E antes de lermos, irmãos, novamente, vamos estar orando ao Senhor. Feche seus olhos. Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, por essa manhã. Te agradecemos, ó Pai, pelo teu cuidado, te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor e pela tua palavra, ó Deus. Que a tua palavra, ó Deus, venha habitar em nossos corações, que o teu Espírito Santo esteja iluminando a nossa mente para compreendermos, ó Pai, as tuas palavras. E que o nosso coração, ó Deus, seja quebrantado de uma tal forma que a tua palavra venha em nosso coração e nos muda por inteiro, ó Deus.
É isso que eu te peço, eu te oro em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E a palavra de Deus ela nos diz assim, em 2 Crônicas, no capítulo 32, no versículo 7. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Amém, irmãos? Irmãos, eu fiquei relendo este versículo, eu fiquei refletindo, pensando e pesquisando sobre isso, e eu encontrei essa frase. Deus, ele nunca usa um cristão desanimado. Deus, ele nunca usa alguém que se encontra prostrado. Alguém que não tem ânimo para servir. Alguém que não tem ânimo para buscar. E antes de refletirmos, eu preciso dizer duas coisas. A primeira para você que se encontra desanimado. Anima-te. Tenha ânimo. Tenha bom ânimo. E para você que está animado em servir ao Senhor e tem buscado com todo fervor, mantenha o seu ânimo firme em Deus. Mantenha firme o seu ânimo em Deus. E não deixe nada neste mundo, irmãos, roubar este tesouro tão importante na vida de um cristão, que é o ânimo. Porque por mais que o nosso coração entenda, por mais que o nosso coração ele compreenda que Deus ele está conosco, que Deus ele é nosso refúgio, Deus ele é nossa fortaleza, ele é socorro bem presente na angústia, que eu posso passar por tudo porque Cristo ele me fortalece, por mais que essas palavras, esses versículos estejam decorados e cravados em nossas mentes, muitas das vezes nós somos tomados pelo desânimo. Muitas das vezes nós somos tomados pelo desânimo. Infelizmente, irmãos, isso pode acontecer de muitas formas. O desânimo ele pode vir de várias formas. Ele pode vir quando nós nos decepcionamos com as pessoas. Isso talvez seja o ponto que mais decepciona, desanima o ser humano, é a decepção. A decepção ela vem de muitas formas, principalmente quando você está ali animado, você está servindo, você quer buscar, você quer participar dos projetos da igreja, dos planos, você quer trabalhar, quer se empenhar. Aí você quer compartilhar esse ânimo com alguém e essa pessoa ela se encontra tão desanimada. E você olha assim, nó, aquilo te desanima, aquilo te decepciona, irmãos. Principalmente nas questões de ministério, trabalhos, nas propostas realizadas pela igreja. Irmãos, às vezes você pode chegar e olhar para mim, falar assim, o Gabriel ele chega sorrindo todo domingo, toda quinta-feira, se alegrando. Mas eu preciso compartilhar algo com vocês, irmãos. Muitas das vezes eu me encontrei desanimado. Muitas das vezes eu já me desanimei. E graças a Deus, ele veio novamente e me trouxe ânimo, me trouxe força, me colocou de volta naquilo que ele despertou em meu coração. Então, decepções, irmãos, elas desanimam, angústias. E não apenas isso, mas também orações que não são respondidas, ou da maneira que nós esperamos, ou as coisas não saem do jeito que nós planejamos. Às vezes uma porta se fecha, às vezes um caminho ele é fechado,
Às vezes uma proposta que você queria para a sua vida, ela se encerra. Ou às vezes numa situação da vida você olha para o lado e você não vê solução, você não vê porta aberta, não vê o que fazer, irmãos. Então, são diversos os fatores que podem causar o desânimo na vida do homem. Só que entenda comigo, tanto ele sendo incrédulo, tanto ele sendo cristão. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o desânimo, ele é tanto para aquele que não crê, tanto para aquele que crê. Porque, na verdade, isso se faz parte da nossa natureza humana, faz parte de quem nós somos, do que há em nós. Irmãos, Jó, quem lembra de Jó? Levanta a mão. Jó é um personagem bíblico. Lá dos céus, Deus ele olha para ele e diz: não há homem mais íntegro que ele. Jó era um homem mais íntegro aos olhos de Deus. E Jó ele tinha uma vida animada, Jó ele tinha uma vida ativa. E por causa das circunstâncias, por causa das perdas, por causa das mortes, Jó ele estava desanimado e prostrado em terra. Irmãos, entenda algo comigo. Olha só, Jó, ele é um exemplo de fé para nós. Jó, ele é um exemplo de fé, pois ele não deixou de crer em Deus. Ele não deixou de crer e ele não blasfemou o nome de Deus. Mesmo sua esposa dizendo: olha, amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele se manteve fiel ao Senhor e ele creu em Deus. Ele manteve firme a sua fé. Porém, Jó ele se desanimou. Jó ele se entristeceu e se prostrou até chegar um ponto em sua vida que ele se arrepende. Ele não tinha mais expectativa em sua vida, ele se arrepende do dia que ele nasceu, o dia que ele tinha nascido. Irmãos, entenda algo comigo. Este sentimento, ele não deve habitar no coração do cristão. Este sentimento não deve habitar em seu coração, pois muitas das vezes prejudica muito a sua vida espiritual com Deus. O desânimo, ele prejudica a sua vida espiritual. Aí eu retorno naquela frase do Billy Graham: Deus, ele não usa um cristão desanimado. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que isso? Porque às vezes o desânimo, ele tira a nossa identidade que Cristo ele conquistou lá naquela cruz. Abra comigo, Mateus, no capítulo 5, no versículo 13 ao versículo 14. Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 14. E a palavra de Deus nos diz: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Irmãos, observe que a situação de desânimo, ela rouba de nós a identidade, pois em nossa identidade cristã está o seguinte registro: vocês são sal da terra e vocês são luz do mundo. Quando você está desanimado, quando você está prostrado, sem expectativa para servir ao Senhor, e não confunda, irmãos, o desânimo espiritual com a alegria, porque às vezes nosso sentimento é de alegria, a gente está contente, a gente está feliz, porém a nossa alma em Deus está desanimada.
A nossa expectativa em Deus é de desânimo. Não há expectativa em servir, não há desejo em buscar. Davi, ele se encontrou nessa situação. Após o pecado de adultério, Davi, ele se entristeceu e ele se arrependeu muito. E ele se sentiu culpado por este pecado por muito tempo. Ao ponto de Davi não ter forças nem para seguir em frente em sua caminhada. Então ele clama ao Senhor. Um dos cânticos a qual nós cantamos aqui, às vezes a gente não para observar, que é o Salmo 51. E ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável, inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Salmo 51. Irmãos, esse salmo, ele é lindo. E talvez deva ser a oração que dia após dia nós devemos orar ao Senhor. Davi ali, ele havia entendido que ele não poderia mais continuar vivendo, ele não poderia mais viver daquele jeito que ele estava vivendo. Ele não poderia mais viver prostrado. Ele não poderia mais viver sem expectativa. Ele não poderia mais viver desanimado. Porque ele não conseguiria ser uma bênção na vida das pessoas se ele continuasse vivendo sobre este estado. Porque como falar de um Deus de perdão, um Deus que perdoa, se Davi não havia se perdoado? Pois como falar, irmãos, de um Deus de alegria? Amém? A alegria do Senhor é a nossa força, você crê nisso? Amém? Como falar de um Deus de alegria, um Deus de paz, um Deus que renova nossas forças, um Deus que nos dá ânimo novamente, se em nossas atitudes nós não estamos vivendo este Deus? Como falar sobre salvação, irmãos? Evangelismo. Evangelizar, falar, olha, Deus, ele morreu para você e hoje você pode ter a salvação, você pode crer e você vai ser salvo. Como falar, como evangelizar e falar sobre salvação, irmãos? O prazer de pensar que eu estava perdido, mas agora em Cristo eu estou salvo, para a honra e glória do seu santo nome. E dizer como o apóstolo Paulo, olha, como Cristo ele morreu por mim, eu morro por Cristo, eu também irei morrer. Por que Paulo ele fala isso, irmãos? Porque Paulo ele tinha um prazer de perder, olha que maluco, ele tinha um prazer de perder a sua vida para Cristo Jesus. Paulo ele tinha prazer de abandonar os seus desejos, porque Cristo abandonou a sua glória para morrer por nós. Paulo ele tinha prazer de perder a sua vida e servir a Deus, perder os seus planos, os seus projetos pessoais. Ele tinha prazer de perder isso. Porque um dia, Cristo, ele veio e serviu. Ele veio como um servo. Paulo, ele deixava bem claro que o único prazer dele estava no Senhor. E atualmente, irmãos, como está o prazer da igreja no Senhor? Como está o prazer? Como está a sua vida? Como está o seu prazer
em Cristo Jesus? Como está a sua alegria, o seu ânimo? Você tem se encontrado animado? Nós temos vivido um tempo muito difícil essa semana, porque é um tempo onde a carne ela celebra e ela festeja, que é o famoso rodeio, onde a carne ela vai ser celebrada, os prazeres eles vão ser derramados, os desejos vão ser saciados. Irmãos, este deveria ser o tempo a qual as igrejas deveriam estar cheias, orando e clamando e buscando e se alegrando no Senhor. Por quê? Porque se o nosso ânimo ele está em Deus, se a nossa alegria está no Senhor, não tem como compreender como algo tão simples, tão insignificante tem roubado o cristão de estar na casa do Senhor. Irmão, se nós perdemos o nosso ânimo em Deus, você que se encontra desanimado, ou você que se encontra animado em servir, entenda isso, se nós perdemos o nosso ânimo em Deus, ir aos cultos irá se tornar um fardo. Participar dos cultos se tornará um fardo. Entregar o dízimo, entregar a oferta vai se tornar algo terrível e dolorido. Sair para evangelizar, fazer uma viagem que nós fizemos para Guarani, para evangelizar os irmãos que fizeram evangelismo na semana passada. Evangelizar vai se tornar loucura. E participar dos trabalhos, participar das obras, participar daquilo que Deus ele tem nos chamado, você vai começar a se tornar indisponível para a obra do Senhor. Olha como o ânimo, ele interfere na nossa vida espiritual. Você deixa de ir ao culto, você deixa de buscar, você deixa de orar, você deixa de ter expectativa, você deixa de desejar servir ao Senhor, de ser sempre o melhor cristão ao Senhor, não o melhor, mas sempre buscar ser o melhor para o Senhor. Mas quando o nosso coração, irmãos, entenda isso, quando o nosso coração ele começar a sentir o contentamento da salvação, o prazer da salvação, a alegria do Senhor, as nossas atitudes elas serão demonstradas muito mais do que palavras, mas elas serão demonstradas em ações, demonstradas em atos. Irmãos, é preciso vencer o desânimo. É preciso vencer o desânimo. É preciso seguir. E há um outro exemplo que eu quero compartilhar com os irmãos, e eu convido vocês a estar abrindo lá em Juízes, no capítulo 6, aonde, a partir do versículo 11, aonde vai nos contar a história de Gideão. É uma das histórias que eu mais me impressiono, que eu gosto, a história de Gideão. A partir do capítulo 6, do versículo 11, você deixa aí aberto. Aqui nós nos deparamos com Gideão. E a história nos conta que ele foi tomado de uma insegurança, ele foi tomado de um desânimo, um medo. Naquela época, irmãos, a época dos juízes, e na época de Gideão, Israel estava em guerra e sofria muitas perseguições, muitas opressões de povos hostis. E nessa história de Gideão, o povo de Israel estava sendo oprimido pelos medianitas. E diante daquela situação, daquela opressão, Gideão ele desistiu de lutar. Gideão ele desistiu de lutar e ele se escondeu. Observe o versículo 11. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uva para escondê-lo dos medianitas.
Gideão estava se escondendo. Muitas das vezes, irmãos, assim somos nós. Quando nos deparamos com o problema, nos deparamos com uma dificuldade, nos deparamos com um empecilho em nossas vidas, e nós olhamos parecendo ser tão grande e nós nos escondemos, ao invés de enfrentarmos. Mas observe que Deus ele teve que tratar. Deus ele chama Gideão para ser um juiz, para libertar o povo de Israel, mas Deus ele teve que tratar algumas áreas, alguns aspectos na vida de Gideão. E que talvez, irmãos, nós precisemos tratar em nossas vidas para vencer o desânimo espiritual. E a primeira mudança, mude a sua atitude. Mude a sua atitude. Decida mudar a sua atitude. A sua atitude é responsabilidade sua. Não é se Deus quiser. Ou mais para frente eu vejo. Não, é você decidir mudar a sua atitude. Observe o versículo 12. O anjo apareceu para aquele homem que estava escondido, com medo, inseguro, desanimado. E ele diz: o Senhor está com você, poderoso valente, poderoso guerreiro, homem valente, valentíssimo varão. Ou aquela palavra conhecida, varão valoroso. Porém, a perspectiva de Gideão, irmãos, estava realmente em si mesmo. Quando o anjo diz a ele: olha, você é um homem valente, vá. O Senhor te chama, homem valente. Gideão, ele olha para si. Eu fico imaginando ele pensando: eu? Poderoso guerreiro? Valoroso? Valente? Eu aqui escondido? Sou um poderoso guerreiro? Irmãos, o que Gideão precisava entender, que às vezes nós precisamos entender, que não se trata sobre você. Não se trata sobre a sua força. Uma palavra sobre ânimo. Não se trata sobre você. Não se trata sobre a sua força, sobre a sua inteligência, sobre a sua capacidade, sobre o seu intelecto. Mas se trata no que Deus ele é capaz de fazer em sua vida. Se trata no que Deus ele é capaz de fazer através de você. Não era Gideão. Era o que Deus ele estava pronto para fazer através da vida de Gideão. E nisso ele precisava mudar esta atitude. E depois disso, ele precisava simplesmente obedecer. Que é o versículo 13. Observe que ele começa a questionar a Deus, até atribuir a culpa a ele. Gideão ele começa a falar: olha, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, não foi o Senhor que nos liberta, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou aos medianitas. Porém, depois desse questionamento, Deus ele apenas responde: com a força que você tem, vá. Com a força que você tem, vá. Irmãos, às vezes nós temos o terrível hábito de tentar entender o que está acontecendo com nós. De tentar entender o que está acontecendo na nossa vida. De tentar compreender os motivos de tudo. E às vezes o que Deus ele quer de nós, simplesmente, é que a gente simplesmente obedeça. Que a gente vá. E finalizando, irmãos, essa mensagem, para vencer o desânimo, sempre se lembre, Deus ele estará com você. Amém?
Versículo 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas como se fossem um homem só. Irmãos, a coisa mais importante da nossa vida que nós devemos entender, que Deus ele estará conosco até o quê, irmãos? Mais forte, Deus ele estará conosco até a consumação dos séculos. E observe a palavra de Ezequias, novamente lá em Crônicas, a qual nós lemos. Com ele está somente o poder humano. Ezequias diz, com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor. Conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Amém, irmãos? Como vencer o desânimo, irmãos? Persevere. Como animar-te de novo? É preciso ter perseverança. É preciso crer e confiar em Jesus. E não apenas uma crença atribuindo que acredita nele, mas uma crença de obediência, de obedecê-lo, de obedecer a tua palavra. E crer que ele é fiel para recompensar aqueles que o buscam, aqueles que perdem a sua vida por causa de Jesus e aqueles que se mantêm fiel. Amém, irmãos? Glória a Deus pela sua vida, que Deus esteja abençoando a vida dos irmãos. E vamos mantermos firmes em Deus, animados. Fala para o irmão que está do seu lado. Anima-te, irmão. Fala para a pessoa que está próxima a você. Anima-te, tenha ânimo. E vamos servir juntos ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos colocarmos de pé. Eu convido o louvor para já estar à frente. Mas antes eu quero orar pela sua vida, orar pela vida dessa igreja, e que cada vez mais, irmãos, Deus ele esteja nos usando. Que cada vez mais você seja usado pelo Senhor. Você possa experimentar com o seu ânimo as grandezas que Deus ele tem preparado pela sua vida. Amém? Porque a todo tempo, a qual nós iremos cantar aqui, nós necessitamos de Deus. Diga ao Senhor, Senhor, eu preciso de Ti. Eu necessito de Ti. E não há nada neste mundo que irá suprir aquilo que o Senhor satisfaz em minha vida. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Pai amado, nós te louvamos por essa noite. Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, Deus, pela Tua palavra. Porque em meio, Deus, às adversidades, em meio às dificuldades, Deus, em meio a tudo que a vida ela tem colocado sobre nós, o Senhor é o Deus do ânimo, é o Deus que renova nossas forças, é o Deus que nos dá alegria, que nos concede graça, Pai. E nós sabemos, ó Pai, que nós temos vivido tempos difíceis, tempos em que a maldade, ó Pai, tem instalado no coração do homem. Tempos, ó Pai, a qual nós não temos mais expectativas, ó Pai, neste mundo. Mas em Ti, ó Pai, nós podemos manter a nossa fidelidade, ó Pai, e cremos que o Senhor é fiel, ó Pai. E o Senhor recompensa, ó Deus, aqueles que se mantêm firmes e fiel no Senhor, ó Pai. Mantenha o nosso ânimo em Ti, mantenha firme, ó Pai, o nosso coração em Tuas promessas, em Teu amor. E que cada vez mais, ó Deus, esta igreja, os irmãos que estão presentes aqui, os irmãos que estão ali atrás, ó Pai, ajudando, ó Pai, colaborando, ó Deus, para essa feijoada, ó Deus, missionária. Que cada vez mais, ó Deus, nós sejamos usados pelo Senhor. Que cada vez mais, ó Deus, o Senhor esteja nos usando para a Tua obra, ó Deus. Que nada, ó Pai, neste mundo venha roubar, ó Deus, o prazer que nós temos no Senhor. É isso que eu te peço e eu te oro, em nome do Teu Filho amado Jesus.